Então, gostaria de começar aqui, né, formalmente, a sessão solene aqui de banca de PG2, né, apresentação do trabalho de conclusão de curso do Fábio Dias. Queria agradecer imensamente, né, a ajuda e a participação do professor Rodrigo, que já estava lá no PG1, professor Vinícius também, de correria, né, muito obrigado, né, leitura em cima do laço, né, a gente aqui já na finaleira do semestre, né, já estourou todos os prazos lá do Cléo, né, mas concluindo aqui com o trabalho da apresentação do Fábio. Então, Fábio, a gente segue aquele padrão, né? Você faz a sua apresentação, deu em torno de 25 minutos de apresentação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí depois a gente abre para os membros da banca fazerem os seus comentários, tá bom? Tá certo. Tá Muito joia. obrigado pela presença de todos. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Estão conseguindo ver aí? Isso, perfeito. Tá certo. Então, dando início, 3D Object Detection with Monocular Camera, SLAM and YOLO, Integrating Visual and Spatial Audio Cues for Object Localization. Bom, então a motivação desse trabalho, né, começa com essa pergunta norteadora: como que a gente consegue ajudar pessoas com deficiência visual a localizar objetos, né, em seu entorno, no seu ambiente, utilizando a visão computacional? Na literatura, a gente encontra diversos trabalhos focados mais na parte do mapeamento em relação ao deslocamento da pessoa no ambiente, não a localizar objetos, né? Então, seguindo com a segunda pergunta, então, quais tecnologias a gente consegue capturar, né, um objeto apenas utilizando uma câmera e manter esse objeto no espaço? Então, o nosso objetivo principal é, através de uma câmera só, com visão monocular, estimar ali a posição desse objeto tridimensional, né, o centroide desse objeto, num ambiente que consiga permanecer esse objeto após a sua detecção, né, 3D. E também estimar a distância da câmera em relação a esse centroide, em centímetros, em distância absoluta. E, além disso, emitir um alerta sonoro espacializado, um BIP, né, a partir da fonte, que seria o objeto, em relação à câmera, né. Então, nossos objetivos secundários é realizar o estudo do estado da arte, né. Então, a gente encontrou, por exemplo, o OrbSLAM para fazer a reconstrução do cenário em 90 pontos, a detecção e classificação de objetos em 2D, né, a gente usou o IOLO, e fazer, então, essa integração, né, da detecção 2D com a nuvem de pontos, transformando em uma posição em 3D do objeto. Estimar a distância da câmera em objetos em centímetros, gerar esses bips, então, finalmente, fazer a avaliação, né, do deslocamento dos objetos e também a avaliação da medida das distâncias em relação ao valor real, o ground truth, com o que a gente estimou. Então, tem alguns trabalhos relacionados aqui, que é o do FEI de 2024, o do CAL de 2021 e o do Shen de 2020. Eu fiz aqui uma tabela comparativa. No trabalho do FEI, o hardware ele utilizou um PC comum, né, um PC x86, com uma entrada com câmera de profundidade RGBD, e a saída, que é um pouco diferente dos demais trabalhos, que é uma luva tátil com vibração. A câmera acoplada na luva, né, e essa vibração indica onde o usuário deve mover a mão para pegar o objeto. Em relação à detecção de objetos, eles utilizaram o YOLO V5, que é igual ao nosso, que a gente utilizou, e para fazer o mapeamento de localização, utilizaram o SLAM, junto com a câmera de profundidade, fizeram uma fusão dessas duas estruturas. Já o CAL utilizou o iPhone, com a entrada de câmera e sensores, né, mais voltado para R, né, para Augmented Reality, e a saída é um áudio descritivo e espacializado, tipo um sonar, basicamente próximo ao que a gente usa no BIP. Em relação à detecção de objetos, eles utilizaram o MobileNet versão 2. Para fazer o mapeamento, utilizaram o framework da Apple, no RKit, que eles conseguem estimar a profundidade do objeto e a detecção de planos. Já o Chain, eles utilizaram o hardware da NVIDIA, né, a Jetson, com uma entrada de câmera de profundidade também, saída de áudio apenas descritivo, e a detecção de objetos com RF, net, na verdade, é a segmentação, né, segmentation, e a partir do mapa usaram o OpenVisLAM
e fizeram também a fusão dessas tecnologias. Então, no nosso trabalho, a gente utiliza um laptop X86 com uma câmera RGB apenas, né? E a nossa saída é uma saída visual gráfica e numérica dos objetos, numérica dos centímetros ali, né, da distância, e o BIP espacializado dos objetos. A gente utilizou como detecção de objetos o YOLO V5 e o mapeamento Orbis LAN 3. Então, aqui, um dos conceitos principais, que é o YOLO, que é uma rede neural convolucional de detecção de objetos 2D, a gente utilizou, então, o YOLO, e essa parte aqui é muito crucial para a nossa integração da aplicação, que são as caixas delimitadoras, né, do bounding box, da detecção do objeto, a confiança da classe e o nome do objeto, né, então a gente consegue detectar cada um dos objetos. Só que apenas a detecção em 2D do objeto não é suficiente, porque a gente não consegue ter a profundidade, ainda mais com uma câmera só. E mesmo que a profundidade não fosse apenas, não fosse um dos problemas, né, como é que a gente consegue manter, depois de detectar o objeto no ambiente, mesmo que a câmera não esteja apontada para esse objeto? Então, para isso, a gente integrou o OrbisLAN, que é um um algoritmo de mapeamento e localização simultânea, muito utilizado na robótica e em aplicação de visão computacional. E para nós aqui, o mais importante é o que o OrbisLAN entrega como saída, que é os pontos-chave em X e Y, que é no plano da imagem, em relação ao seu descritor, e os pontos do mapa atual, em X, Y e Z. Além disso, também a pose da câmera, né, a matriz de rotação com a de translação, e os pontos todos eles do mapa já ajustados pelo próprio algoritmo do OrbisLAN. Bom, aqui, nessa ilustração, eu demonstro como fazer essa integração de fato. A gente tem aqui uma câmera só, que alimenta o algoritmo do OrbisLAN 3 e do YOLO. Bom, no YOLO, eu já falei que a gente tem um bounding box, né, no plano da imagem, em 2D, e a gente consegue inferir no outro algoritmo, através dessa região do bounding box, a gente tem outra região no plano da imagem, lá do OrbisLAN, que são os pontos, né, como cantos e bordas, que tem uma relação direta com os pontos 3D do ambiente esse virtual criado pelo OrbisLAN 3, juntamente também com seus descritores. Então, através de um ponto-chave, eu consigo ter acesso a um ponto do mapa e outro descritor. Então, a gente tem uma saída de um objeto 3D, né, detecção do centroide, né, do objeto 3D. Aqui outra ilustração, demonstrando um pouco isso aqui o YOLO, ele detecta o objeto, certo? Então, a gente tem aqui os pontos, os key points detectados pelo OrbisLAN, e a gente consegue inferir no ambiente 3D esses pontos aqui relacionados àquele objeto. E para juntar todos esses dados, né, a gente cria uma estrutura de dados para um objeto, a gente tem o identificador do objeto, o nome da classe, a confiança, a última vez visto, na verdade, o quadro, né, do frame que ele foi visto pela última vez, e aqui, também mais importante, os pontos 3D, que é um grupo, né, de pontos em 3D, ou seja, aqui é um vetor de ponto flutuante de x, y e z, com um agrupamento de todos esses pontos detectados para aquele objeto. E a gente tem uma média de pontos 3D, o centroide, que também é um vetor em x, y e z. E também os descritores, que os descritores é o que a gente vai descobrir se a gente deve criar ou atualizar um objeto, ou também removê-los. Eu mostro nesse fluxograma seguinte. Aqui a gente faz a criação, atualização e remoção do objeto. No nosso loop principal, a gente fica detectando objetos 2D. Se a gente detectar objetos 2D, então, existe pontos-chave suficiente dentro da caixa delimitadora? Se tiver, a gente verifica, então, com a detecção atual, né, do descritor atual, com os descritores de outros objetos. Então, se a gente tiver descritores de outros objetos, a gente atualiza esse objeto, insere esses novos descritores, filtra e insere os pontos 3D, e a gente vai filtrar os pontos que são outliers, que estão fora do cluster, do grupo de pontos do objeto, e vai recalcular, então, um novo ponto 3D centroide. Depois a gente verifica se a última vez visto é igual a zero, e também se o objeto está muito próximo de outra classe. Caso seja verdade essas duas, a gente remove o objeto e continua o ciclo. Bom, aqui, caso não tenha ponto suficiente dentro da caixa delimitadora, a gente verifica para ver se a gente vai remover ou não o objeto. Já aqui, nos descritores, se não tiver nenhum descritor igual aos outros objetos, então, de fato, a gente vai criar um novo objeto, vai adicionar todos os dados,
como os nomes, escritores, pontos 3D e o centroide, etc., né, para objetos. E assim continua o ciclo da nossa implementação. Bom, até agora eu falei em distâncias, mas com o OrbisLAN a distância é relativa, a gente não consegue estimar a distância absoluta. Então, para isso, a gente utilizou marcadores fiduciais, que é o ARU. Eles são simples de implementar com a biblioteca do OpenCV, tem uma boa precisão e é bem leve, né? Tem um baixo custo computacional, robusto, né? As rotações, eu testei ele com ângulos bem agudos e continua capturando, né, o marcador. Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente tem a distância absoluta ou a distância real, né, do marcador, por exemplo, o nosso é 6 centímetros quadrados aqui. Então, a gente tem os pontos, a gente consegue extrair esses pontos no plano da imagem, dos cantos do marcador, e a gente faz similarmente como a gente fez com o miolo, a gente, em vez de ter uma janela delimitadora, a gente tem um raio a partir desses pontos, então a gente verifica lá na nuvem de pontos se tem algum ponto aqui interessante nessa área. Então, a gente calcula a distância absoluta pela distância relativa, que vai ser a distância relativa de A e B. Só que isso não é suficiente ainda, porque se a câmera não estiver paralela com o marcador, pode acontecer o seguinte, aqui nessa régua em azul, seria a distância ótima, né, para a gente fazer a medição. Entretanto, se a gente rotacionar o marcador ou a câmera, essa distância acaba sendo encurtada, o que afeta lá na medição dos centímetros, né. Então, para isso, a gente pegou mais um ponto aqui, um ponto C, e agora a gente pensa no eixo X e no eixo Y, nessas medições. A gente cria dois vetores, né, de fatores de escala em X, fatores de escala em Y, então a gente calcula a distância absoluta em relação a A e B e C. E a gente faz isso até 100, né, então, totalizando, a gente vai ter 100 fatores de escala. E para escolher qual que é o melhor fator de escala, a gente vai ter que fazer a moda e fazer a média da moda, né? Então, a gente acaba agrupando esses valores, por exemplo, aqui o vetor x e y, né? Eles são separados, eu coloquei juntos apenas para demonstrar aqui. Então, a gente vai ter valores como 50, 52,7, 76,8, e raramente eles vão ser agrupados no mesmo valor. Então, a gente agrupa em dezena. Então, a gente pega o grupo 50, o grupo 70 e vê qual que é a moda, né? No caso aqui, ganhou o grupo 50. Então, a gente calcula essa média e a gente vai obter um fator de escala final para o x e para o y. E para desempatar isso, a gente escolhe qual que é o fator de escala menor. Agora explicando um pouquinho aqui do áudio, né? A gente utilizou a biblioteca do OpenAL para manipulação de áudio 3D, o áudio espacializado com variação em canais estéreo, né? Na verdade, não é 360, como outros algoritmos que simula onde está a precisão do objeto, né? E o volume, conforme a distância do objeto, se o objeto se afasta, ele diminui o volume da câmera, se aproxima, aumenta o volume. A gente utilizou um BIP, né, um áudio pré-gravado, para fazer a posição em relação à câmera, né, a estimativa do áudio ali. Então, aqui um pouquinho do framework do OpenAL, tem o dispositivo, né, que é a saída como fone de ouvido ou alto-falante, tem o context, que é a abstração, pode ser uma sala, um ambiente, na verdade é um container, como ele é utilizado muito para jogos nessa biblioteca. Então, é para restringir a certos ambientes, né. Então, tem aqui também o listener, que é o ouvinte, tem a posição do ouvinte e a orientação do ouvinte, no nosso caso seria a câmera, né? E o source, que é a fonte, e a posição do objeto. Já o buffer aqui é o áudio no formato puro, né, que é o Pulse Code Modulation. E para passar isso para o OpenAL, o OrbisLAN já nos entrega a pose da câmera, então a gente tem a matriz de rotação, a matriz de translação. Então, basicamente, a gente pega o vetor forward, né, para frente, que é o azul aqui, e o vetor up, e a gente entrega isso para o OpenAL, juntamente com a posição da câmera e também a posição do objeto. Então, conforme vai andando ali o algoritmo, né, e os objetos vão mudando de posição, aliás, a câmera vai mudando de posição em relação aos objetos, vai atualizando o áudio. Bom, aqui é a parte crucial aqui também do nosso trabalho, que são a avaliação e os testes, né? Bom, a gente tem três cenários. A gente tem o cenário geral, que vai verificar a estabilidade dos objetos, e dois cenários, né, de atualização, que é o reposicionamento e a troca de posição.
no reposicionamento, um objeto vai de um lugar para um outro novo lugar. Já na troca de posição, dois objetos vão alternar de posição. E para cada um desses cenários, tem dois tipos de teste: o comportamento dos objetos, ou seja, o deslocamento daquele objeto, e também a gente tem a distância entre a câmera e objetos, e a gente vai verificar se a nossa estimativa em centímetros está condizente com o ground truth, né? E esse aqui a gente fez 10 testes para cada cenário, e já no comportamento a gente fez um teste para cada cenário. Começando pelo cenário geral, né, a estabilidade, aqui a gente tem 6 objetos dispostos na mesa, eles vão ficar estáveis durante toda a gravação do vídeo, né? E a gente tem a posição da câmera aqui, a câmera central, esquerda e direita, que vai se mover durante o vídeo. Aqui é um vídeo de demonstração. Não está carregando. Opa. Bom, a gente começa calibrando ali com o marcador Aruco. Esse vídeo está acelerado, porque realmente fica muito, muito lento. A gente vai fazendo o mapeamento primeiro ali dos pontos, agora estabilizou na câmera central. Logo a gente passa para a câmera esquerda. Câmera central, depois a câmera direita, para finalizar. Bom, então aqui a gente tem o gráfico do comportamento dos objetos, o deslocamento dos objetos. O que a gente fez? A gente pegou a primeira detecção, né, do objeto e utilizou aquela detecção para mensurar as próximas detecções. Claro, isso tudo utilizando a distância relativa, né, do Orbis-LAM, porque aqui a gente não precisa ter a distância absoluta, né, só para verificar o comportamento mesmo, como ele se desloca nesse ambiente. Então, a gente percebe aqui que o laptop, né, logo no começo aqui, ele já teve um acréscimo aqui de distância e depois se manteve estável. Isso acontece porque o laptop, geralmente, ele é um objeto que não é uniforme, é um objeto grande, com bastante pontos de interesse ali, né? Então, acaba que, às vezes, ou o Iolo acaba capturando apenas no canto da imagem, não captura completamente o objeto, ou ainda o Iolo não conseguiu aproximar todos esses pontos para estimar ali todos os pontos, ele corrigia as variações e detecções. Já no mouse ele se manteve estável, e depois lá no final do vídeo, quando acaba, lá perto da câmera direita, ele teve ele disparou aqui, né, a distância dele, depois se manteve estável. Isso acontece porque logo no começo do vídeo a gente captura o mouse, só que depois a gente vai capturar ele só no final, então ele acaba corrigindo essa posição, então tem esse pico aqui de acréscimo. Já os outros objetos se mantiveram mais ou menos estáveis assim durante o vídeo. E nesse próximo gráfico aqui a gente tem a média, né, do deslocamento e o desvio padrão. Então isso aqui nos indica que, ó, por exemplo, o laptop ele teve um grande deslocamento, só que foi suave esse deslocamento, né, conforme o desvio padrão. Já o mouse foi o oposto. Como o mouse ele foi detectado no início, lá no final ele corrigiu, então essa distância realmente foi brusca, né, durante os testes. Já os demais aqui, os outros objetos, ficaram mais ou menos equilibrados. Já aqui é o nosso gráfico de distâncias. Aqui em vermelho a gente tem o ground truth, que a gente mediu em centímetros, em relação a cada pose da câmera e o objeto, né, da mesa. E em azul aqui a gente tem a nossa estimativa dessa distância, né? A gente pode observar que está bem próximo aqui do ground truth, com exceção, por exemplo, aqui da tesoura, aqui, né, na câmera esquerda, que teve um desvio padrão um pouco elevado aqui, e aqui na câmera direita também teve essa distância um pouco maior aqui. Isso aqui da tesoura acontece porque na câmera esquerda, o que aconteceu? Lá no teste 9 para o 10 aqui, a tesoura não foi detectada, então afetou bastante a média ali, né? E depois aqui tem a câmera central, né, em relação a todos esses 10 testes, né, para cada um dos objetos. E também tem a câmera da direita, para todos os 10 testes. Aqui na direita a gente percebe que realmente a distância é um pouco maior da esperada ali.
porque justamente é onde acaba o vídeo e não dá tempo do algoritmo do OrbisLAN e do YOLO acaba detectando mais pontos e atualizar esses valores. Bom, aqui a gente tem a atualização de reposicionamento, onde o copo que está no ponto A vai para o ponto E. Aqui um vídeo de demonstração. A gente faz novamente a calibração com o marcador ARU. A gente vai para a câmera esquerda, depois vai para a câmera central e a gente vai atualizar agora o copo aqui, a caneca. A caneca vai para cá e acaba mudando aqui acaba mudando a posição do ponto ali em relação à caneca. Claro, ele não fica exatamente no mesmo lugar, conforme eu vou mudando a câmera, vai otimizando ali, vai mudando a posição, o mapa vai otimizando e vai mudando a posição em relação aos pontos. Então, aqui é o gráfico de deslocamento para esse teste. A gente tem aqui o laptop e o mouse, se não estiveram estáveis, né, porque eles não mudaram de posição. Já o copo, aqui o copo teve uma variação, e depois lá no final, que justamente onde ele troca mesmo de posição, teve esse incremento aqui grande de posição, depois ele se mantém estável, né, indicando essa mudança. A gente tem novamente aqui o gráfico do desvio padrão e da média, né? Claro, aqui no copo aqui o movimento foi mais brusco, como indica o desvio padrão, justamente porque o objeto ele realmente se deslocou, né? Então teve uma movimentação brusca ali tanto é que quando eu gravei eu não mudei com a mão, eu pausei o vídeo, mudei o objeto de lugar, né? Aqui a gente tem as distâncias, né, desses testes. Então a gente tem novamente o ground truth em vermelho, em azul aqui a gente tem a nossa medida que a gente fez dos valores, e o desvio padrão. Bom, aqui o desvio padrão se manteve estável, só no final lá, novamente, por causa da câmera direita, porque é onde termina o vídeo, então não dá tempo de atualizar. Só que em cima a gente percebe que teve valores próximos, né, também do ground truth. Aqui das câmeras por cada câmera e para os 10 testes, né, câmera central, câmera esquerda e câmera direita. Como dá de observar que a câmera direita teve uma distância enorme aqui, né, em relação ao ground truth. E agora é o teste o cenário de troca de posição. A garrafa está no ponto A e o copo está no ponto E. Eles vão inverter as posições. Aqui uma demonstração. Capturando a escala com um marcador. A gente faz sempre esse movimento do central para a esquerda e depois termina na direita. Ó, agora vai trocar de posição a garrafa com a caneca. Ó, e aqui a gente observa aqui no mapa de pontos ali, que realmente eles mudam de posição. Isso era para testar como se comporta em nuvens de pontos já populadas ali, com pontos já ali, né, de outros objetos, como se comporta, né, porque já tem pontos ali, então pode acabar tendo um comportamento não esperado. Mas teve um comportamento aproximado ali, né? Claro, não ficou exatamente onde deveria ter ficado o objeto, mas aconteceu essa troca de posição. Bom, aqui é o gráfico de deslocamento do objeto para esse teste. A gente observa que os dois objetos, o laptop e o mouse, se mantiveram estável, e também o copo, né, a xícara, a caneca e a garrafa se mantiveram estável até dado momento que aconteceu essa atualização, essa troca de posição, e tiveram um incremento aqui da deslocamento e depois se mantiveram estáveis também. Claro, aí aqui o copo teve também uma variação um pouco maior aqui no desvio padrão, porque foi talvez mais brusco ali a movimentação, a captura, do que da garrafa, né? Mas, em geral, os outros se mantiveram estáveis, os que não mudaram de posição. E aqui eu tenho o gráfico da distância, né, desse teste da câmera em relação aos objetos. Ground truth, novamente, aqui em vermelho. Esse pontilhado aqui, eu fiz o ground truth invertido, que é quando troca a posição
do copo para a garrafa, e em azul é o que a gente mediu. Bom, também, dependendo aqui do objeto, aqui, por exemplo, o copo foi um pouco mais distante aqui, e lá no final também. Além de ser, além da câmera terminar o vídeo e não atualizar o restante dos objetos, aconteceu justamente a troca também deles, né? E isso aqui também impacta, né, na distância, né? A gente pode observar também que o desvio padrão foi estável, então não teve alguma medição fora da média, né, desses testes, porque esses testes aqui são os 10 testes acumulados. Aqui eu tenho também os gráficos central, o gráfico da câmera esquerda e o gráfico da câmera direita, em relação a cada um dos objetos para os 10 testes. Bom, aqui na demonstração eu tenho do BIP espacializado. Eu vou executar aqui, mas só que não vai sair o áudio pelo MIDI, porque eu estou usando o Firefox, e mesmo que eu estivesse usando o Chrome, ele não permite a espacialização. O áudio, os dois canais acabam sendo transmitido achatado, fica um estéreo achatado. Então, apenas abrindo pelo YouTube que daria de perceber essa espacialização aqui do objeto. Que aí eu foco no objeto do laptop, aqui, que aí eu verifico a parte do canal esquerdo, e depois eu verifico dos dois canais ali focando na garrafa. Eu acho que vocês não devem estar escutando, mas eu vou deixar depois o link ali, caso queiram assistir o vídeo. Então, eu vou dar continuidade aqui. Bom, os resultados alcançados, a gente conseguiu realmente fazer a integração, né, da detecção 2D com o Orbislam para estimar o centroide 3D dos objetos, fazer a integração com o marcador Arugo para conseguir essa distância em centímetros da câmera para os objetos, e a atualização contínua, né, da posição dos objetos da cena, conforme ele muda de posição, e manter os objetos mesmo quando ele não está sendo focado, né, pela câmera. E, além disso, a gente conseguiu fazer a emissão de bips sonoros espaciais, indicando, né, a distância dos objetos. Embora a gente não tenha conseguido testar essa parte do áudio, né, porque testar o áudio direcional é uma coisa muito subjetiva, né, então, como a gente não conseguiu pessoas para testar, e ainda está bem protótipo mesmo, só tem um bip, fica meio complicado de fazer os testes. Depois, na validação, né, nos 3 cenários, os resultados são condizentes com o que a gente esperou, até melhores, né? Eu achei até melhores do que eu previ que ia acontecer, mesmo com as limitações, né, do Orbislam para uma câmera só, que já é difícil de estimar a profundidade. Claro, se tivesse 2 câmeras seria mais fácil. Também o modelo que a gente utilizou do YOLO, que é o Nano, né, que tem uma menor taxa de detecção, para respeitar o nosso hardware aqui, né, para executar com uma performance razoável. E no cenário 1 de estabilidade, a gente teve um desvio médio, né, do ground truth de aproximadamente 10 centímetros, né, de todos os testes acumulados de todas as câmeras, né. Teve um desvio de 10 centímetros. Já no cenário 2 e 3, ambos tiveram um desvio de 19,2 centímetros. Né. E para trabalhos futuros, né, focar no áudio, a gente tende a focar no áudio, que é fazer a integração, utilizar o text-to-speech para fazer a emissão, né, desse áudio espacializado, indicando o nome do objeto, qual a distância do objeto, qual a distância do objeto entre a câmera e o objeto, né, também espacializado para orientar o usuário, né. E depois fazer o controle por áudio, que seria o inverso, né, do text-to-speech, que é o speech-to-text, para o usuário controlar a aplicação, alguns modos da aplicação, por comando de voz. Além de pensar na expansão, né, de sensores, para melhorar a precisão, utilizar 2 câmeras, ou sensor inicial, ou lidar para aprimorar a profundidade, a estimativa da posição, né, a conversão também em posição absoluta. Bom, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela paciência.
Perfeito, excelente, Fábio. Pode deixar seus slides ali, eu acho que é legal Posso deixar? você mostrar seus slides para quando a banca for fazer seus comentários, tá? Então, obrigado pela apresentação, Fábio, preciso ali no tempo, né? Ensaiou bastante ali, muito bom. E aí, em geral, a gente usa algum critério, né, para chamar o primeiro professor a participar. Eu queria convidar o professor Vinícius a fazer seus comentários, que ele não estava no PG1, portanto, é o professor mais distante do trabalho, digamos assim. Tá? Aí depois a gente passa a palavra para o professor Debem. Então, professor Vinícius, está contigo a palavra. Obrigado, Malheiros, obrigado, Fábio, pelo convite. Tá? Bom, você sabe, a minha área não é exatamente detecção de objetos, visão, então eu vou deixar essa parte de análise aí para o Rodrigo, que é o cara que sempre trabalhou com isso e tem mais condições do que eu para tratar. Eu vou tentar fazer algumas considerações, Fábio. Antes de qualquer coisa, tá? Eu sempre tento fazer o seguinte. Para mim, tem um trabalho de graduação, tá? Então não te preocupa. Do meu ponto de vista, tu tens um trabalho de graduação. Então, todas as minhas considerações daqui para frente são para a gente conversar sobre o teu trabalho, tá? Tá certo. Enriquecer, ver, tirar algumas dúvidas, e não do ponto de vista de julgar o teu trabalho, de tentar ver se é ou se não é um pré-graduação. Eu falo isso para já te deixar mais calmo, para tu poder ficar uma conversa mais tranquila. Tá? Então, eu vou ali, eu pego a questão do teu resumo, né, que fala da aplicação de pessoas com deficiência visual, né, ou com baixa capacidade de visão. Tá? E aí eu queria perguntar assim, ao longo do teu trabalho, como é que tu pensou essa necessidade? Ou foi só uma contextualização que tu colocou? Como é que tu vê essa solução para esse problema, vamos dizer assim, né? A condição deles de baixa visão e a tua solução. Como é que tu vê esse encaixe aí? Então, foi pesquisando mesmo na literatura, o que eu encontrei mais foi justamente a questão da mobilidade, né, da pessoa se deslocar, por exemplo, em salas e corredores, mas eu não tinha visto trabalhos em relação a objetos, né, localizar, por exemplo, como que a pessoa localiza o objeto, né, porque às vezes objetos do cotidiano ali parece meio bobo, mas a pessoa precisa encontrar, cadê o objeto? Às vezes fica complicado, né? Então, para auxiliar as pessoas assim com deficiência, eu acho que na verdade, a ideia mesmo principal lá no começo lá do PG1 era fazer uma aplicação em celular, certo? Só que aí, para deixar mais simples as coisas, a gente resolveu fazer em um computador mesmo comum. Então, só que, claro, no computador fica complicado. Então, ficou como um protótipo, né, na verdade, para encaminhar, talvez, depois, futuramente, para uma aplicação do smartphone, né? Tá, não, beleza. E aí eu vou te perguntar assim, claro que nós temos aí um compromisso, né, entre o que seria prover a solução e o que seria um desafio mais técnico, né, para poder Sim. colocar aí Por que uma única câmera? Alguma restrição ou simplesmente um desafio técnico de fazer isso? A ideia como eu falei, tipo, a ideia é pensada em smartphones, né? Então, para garantir a compatibilidade com os smartphones antigos, então eu setei, tipo, tem que ser só um sensor, só uma câmera. Claro, aí poderia depois, futuramente, utilizar mais sensores, né? Conforme a detecção de smartphones, mas como realmente ficou só nesse protótipo NX86, acabei continuando com uma câmera só, e foi essa abordagem, assim. Mas até por um lado foi um desafio técnico, né? Porque uma câmera realmente é bem difícil, né? de capturar essa profundidade. Porque é um complicador, assim, né? E às vezes tu tem um custo de processamento que não justifica o investimento de hardware, né? Poderia, com poucos recursos, colocar duas câmeras e resolver esse problema que deveria te consumir. Mas, claro, tem o desafio técnico, tecnológico e científico, que é interessante do ponto de vista do projeto. Tá? Sim.
Eu me lembro que uma vez eu orientei para uma especialização, foi aquele que nós temos com o pessoal do Uruguai, PRIA, e o pessoal desenvolveu um sistema também para auxiliar pessoas com problema com baixa visão ou sem visão. Né? E assim, usava iolo, não fazia slam, usava iolo e também usava na biblioteca para dizer o objeto, né? Cadeira, mesa, sofá, fazia essas indicações e eles desenvolveram óculos, né? Em vez de usar um celular, eram óculos que tinha as duas câmeras, né? Fazia mapeamento e colocava. E às vezes, assim, a gente tem que cuidar, aí pensando, né, na continuidade do teu desenvolvimento, que a gente tem que cuidar muito a necessidade do usuário. É um tipo de aplicação que não é só tu botar uma câmera no ambiente e sair dando informação para as pessoas, né? É um outro tipo de relação que tu tem com o usuário, como é que isso vai colocar. Eu te pergunto assim, ó, é um celular, né? E onde é que ele vai estar segurando esse celular para detectar o objeto? Aí seria na mão, ou talvez um cordão no pescoço, né? Essa seria a ideia inicial lá, né? Não, claro. eu sei que isso não é a solução, tu não está apresentando a solução, tá? Eu não estou criticando isso, só para a gente pensar que daqui a pouco tu tens que ter uma outra percepção do problema, né? Com pessoas que realmente tenham essa situação para entender. Daqui a pouco, não vale a pena eu ter um celular, né? Porque eu vou deixar no peito e vai balançar, ou vou botar na mão e ter que ficar sempre segurando ele, sabe? Que isso pode abrir o leque de possibilidades de solução que tu vai ter. Tá? Ao mesmo tempo que aumenta o leque de possibilidades, apresenta algumas restrições. Né? Não pode ficar dando a cada 5 centímetros que mudou, a cada... porque eles têm algumas restrições, as pessoas têm a sua independência e não vão ficar o tempo todo só guiado pela informação do sistema. Só para tu colocar aí no teu background aí essas nuances de aplicação aí que podem colocar outros rumos aí para tua solução técnica. Tá? Ali no final tu apresentou alguns dados, tá? De desvio padrão, aquilo ali, 10 centímetros, 19 centímetros. Sim. Nós estamos falando em que distância, em que medidas de... Aqui no final, o senhor diz? Isso, né? Tu apresentou ali os... Sim, é do cenário 1, né? Que aqui vamos dizer assim, toda a média de todas as câmeras, né? Da média de todos os testes, teve um desvio, né? No cenário 1 de 10 centímetros, do que a gente mediu com o ground truth, né? Medido realmente, fisicamente, aqui com... Tá, sim, ok. Ele variou 10 centímetros, mas o cenário variou alguma coisa? Ou só a mudança de câmera que variou? Só a mudança de câmera, que é o cenário de estabilidade, ele apenas acontece a mudança da câmera, né? Primeiro eu detecto, faço ali a calibração com um marcador, né, para pegar o fator de escala, depois eu coloco a câmera central, vou com a câmera para a direita, depois central de novo e termino na pose da direita. E a câmera está a que distância do objeto? Então, aí, pegando aqui, acho que eu não sei se eu coloquei a tabela de todos os ground truths, mas, por exemplo, aqui, deixa eu pegar pelo um gráfico aqui, acho que dá de perceber. Aqui. Bom, aqui na câmera esquerda, vamos pegar aqui o laptop, por exemplo. O laptop está 156, né? Acho que aqui esse gráfico aqui não é o... Não, mas, por exemplo, esse a aqui que é o câmera melhor, esse aqui, ó. Tá 1,5 metro do objeto, mais ou menos. Isso, por aí. Por aí, né? Não. Entre 1,5 metro, 1,60 m, 1,70 m, por aí. Vai. Isso, 1,50 aqui. Tá. Aproximadamente aqui dos objetos.
É claro, tem outros objetos aqui que é, por exemplo, a garrafa tá 1 metro, Não, que tudo é bem, só conforme... para ter uma ideia do que é a distância e do que é ali, para saber se o erro foi grande ou pequeno ali. Ah, sim. E depende da câmera também, né? Da orientação da câmera, que a câmera central é um pouco mais estável. E a câmera direita, realmente, todos os testes que eu fiz, independente do cenário, teve essa variação grande aqui, né? A direita variou mais que a esquerda? Uhum, sim, sim. Tem alguma razão para isso? A razão porque no momento que eu pego, por exemplo, eu começo na central, vou para esquerda, depois eu paro na central, só que a da esquerda, acho que ela está um pouco mais próxima da central. E depois a direita, ela acaba pegando toda a mesa e já termina o vídeo, então não tem tempo de atualizar, né, o algoritmo do Orbis, né? Tá. Não, beleza, Fábio. Acho que, assim, eu não, de novo, a parte técnica eu não vou me atrever a fazer comentários aí, tá? Do ponto de vista, estou muito tempo distante dessa parte de visão aí, tá? Mas, realmente, tu detectar um objeto, uma posição 3D com uma única câmera é um desafio, né? Uma coisa que a gente sabe que não é das mais fáceis. A questão do áudio também tem aí seu desafio de fazer essa sincronização toda, de poder fazer essa parte de colocação aí, a melhor maneira de dar o retorno para o usuário. Tá? Mas eu só queria deixar assim, para que tu pensasse se a tua solução vai realmente satisfazer uma necessidade desse nicho, tá? Para tu dar uma pensada nisso aí. Porque tem outras aplicações onde tu pode fazer isso, tá? Inclusive, Malheiros, teve até uma prospecção que surgiu há algum tempo, nem sei se está viva ainda ali no iTech, que era para desenvolver uma localização em várias redes para visita, para navegação em museus, né, de pessoas para auxiliar pessoas com deficiência visual. Tá? Então, talvez seja. Assim, tem outras aplicações também que isso pode, mais do que o uso para auxílio direto para uma coisa mais próxima, assim, né? Inclusive com som, com localização por som, por Wi-Fi, enfim, uma série de exigências que, sim, que teu trabalho tem muita coisa a ver com isso, tá? De novo, parabéns, Fábio, pelo teu trabalho, Marcelo, Muito pela obrigado, professor. apresentação e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado aí pela avaliação aí, pela paciência e pela atenção. Perfeito, obrigado, professor Vinícius. Muito obrigado pelas suas considerações. E acho que a gente tem que pensar essa questão da acessibilidade, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que discutir para contextualizar bem onde esse trabalho do Fábio poderia entrar, mas isso é uma discussão pós-banca para a versão final. Passo de imediato, professor Rodrigo, por favor, fique à vontade. Então tá, pessoal. Bom, primeiramente, né, agradecer novamente o Malheiros e o Fábio aí pelo convite. Como o Malheiros falou, eu tinha participado do PG1, né, eu vi que avançou bastante o trabalho em relação ao PG1, o Fábio fez bastante coisas aí que não estavam prontas ainda, né, então isso aí é um sinal bem positivo. Também também concordo com o Bauru, né? Eu acho que nós, sem dúvida, temos aí um trabalho de conclusão de curso. Acho que, e além disso, acho que um bom trabalho. Então, só reforçando algumas coisas que eu tinha falado no PG1, né? Acho que o Fábio escolheu um tema bem interessante de trabalho. Além disso, escreveu o texto em inglês, que é um desafio adicional, né? Que não é necessário, mas isso aí mostra que ele se desafia também, né? Então, é legal isso, a gente vê o pessoal que gosta de fazer as coisas além do mínimo, né? Então, acho que dá para ver que o Fábio tem esse perfil aí. Em relação aos comentários do Bauru, eu concordo com tudo que ele falou, né? Acho que tem que
cuidar essas questões do usuário. E claro que eu também tenho os trabalhos que envolvem essa questão de acessibilidade. Então, às vezes, quando a gente está ainda muito na parte inicial do trabalho, a gente foca muito na parte técnica, né? E aí não tem ainda tempo de chegar lá nas necessidades reais do usuário. Então, acho que, de certa forma, isso é compreensível, mas é uma coisa que dá para começar a pensar já, desde já, como o Vinícius sugeriu, né? Em relação ao teu texto, Fábio, acho que o texto está legal, tá? Acho que tem uns comentáriozinhos aqui que eu vou fazer, mas o texto está tranquilo, sim, fácil de seguir. Eu achei ali nos objetivos secundários, né? Achei que ficou talvez muito, como é que se diz? Acho que a grande baixa ali, talvez tenha, ficou quase que um passo a passo da tua metodologia ali, entendeu? Vocês precisaria, talvez quase como tu descrevendo o que tu fez mesmo, entendeu? O passo a passo que tu fez. Não sei, de repente deem uma lida novamente ali e vejam se talvez não fosse o caso de focar assim mais no que, não, o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, entendeu? E não o passo a passo da metodologia em si, né? Do desenvolvimento do trabalho. Fiquei um pouco com essa impressão. Ali na parte também onde tu faz a revisão da teoria ali, tem umas seções que tu colocou parâmetros intrínsecos e parâmetros extrínsecos da câmera aqui, deixa eu ver. 2.2, 2.4 e 2.4, 2.3 e 2.4, né? E aí depois tu volta para calibração, né? Talvez fosse interessante tu abarcar isso tudo dentro de calibração, né? Para saber que tu já está falando da calibração da câmera, e aí a questão dos parâmetros intrínsecos e extrínsecos ficam ali dentro ficam como subseções dessa seção maior, assim. Que, na verdade, esses parâmetros, eles são relevantes nesse contexto de calibração. Mas também é só, assim, um detalhe, né? Nada que comprometa o texto em si. A figura 3 também, onde tu mostra o teu pipeline, eu achei legal. Acho que isso é uma coisa que, se eu não me engano, a gente tinha falado no PG1 também, né? Acho que não tinha mostrado essa figura. Então, eu vi que tu adicionou a figura, ficou bem legal. Acho que ela poderia ser ampliada, até botar, de repente, numa página inteira ali, ou as fontes aumentar um pouquinho. Achei a fonte um pouquinho pequena ali no texto, né? Mas também em detalhe, tá? Tá, aí no capítulo 4, eu fiquei meio confuso, porque tu fala em 3 cenários, mas depois tu aborda 2 cenários, e aí na apresentação também tu abordou 2 cenários, né? O cenário onde a câmera está se movendo, né? Sim. E o outro cenário o cenário de estabilidade, né? Isso, que é onde os objetos ficam parados. Isso. E a câmera se move, é isso? Isso, a câmera se move em todos os cenários. No caso, esse aqui, o geral, na estabilidade, os objetos ficam parados, não 6 objetos. Aí aqui na atualização, eu coloquei a atualização aqui para indicar que vai mudar a posição, mas são cenários diferentes. No caso aqui é o reposicionamento da caneca só. A caneca vai da posição A até a posição E, né, se não me engano, a posição E, só que não tem nenhum objeto ali, é uma posição nova para a caneca. Já na troca de posição, eles realmente trocam 2 objetos que mudam de posição. E, na verdade, então, aqui, nesse cenário tem 4 objetos e nesse aqui tem 3. Tá, então são 3 cenários de fato. Isso, são 3 cenários de fato.
Tá, só que lá no teu texto, eu acho, tu bota cenário 2, cenário 1, é que eu não vi Isso, eu coloco o general, depois é o update e o swap. Peraí. Onde é que tá? Ah, tá. Não, é que eu acho que eu me perdi nas sessões ali, eu acho. Tá, não, então tá certo. Eu achei que já tinha acabado essas sessões, e aí me escapou o terceiro lá. Tá, não, então isso aí foi mancada minha. Tá, aí, bom, então, isso aí mais sobre o texto, de resto, tá bom, foi fácil de seguir, tá bem tranquilo o teu texto, tá? Uma coisa que eu fiquei na dúvida, bom, aí das partes mais técnicas, né? Vamos ver, o que eu... Deixa eu ver por onde que eu começo aqui. Tá, a primeira coisa, eu entendi a ideia, quer dizer, tu faz a detecção do objeto, né? Isso. E aí, ali dentro daquela área de interesse que o YOLO detecta, tu detecta os key points Isso, Tu vê quais points do orb estão ali dentro daquela BaldiMox, né? Isso, exatamente. Tá, e como é que tu faz para diferenciar, ou se é que tu faz, os key points que são de fato do objeto e os key points que podem ser eventualmente do fundo de cena? Sim, isso na verdade, claro, eu capturo tudo que está dentro do bounding box, né? Então, às vezes, realmente tem pontos que estão fora do objeto, só que esse ponto realmente vai estar bem mais distante do objeto. Então, quando eu faço lá a filtragem desses pontos do cluster, né, eu filtro os pontos mais próximos do objeto. Né? Então, eu continuo com os pontos mais próximos do objeto. Mas como que tu mede quais que estão próximos ou não do objeto? Porque o objeto está tudo dentro da mesma BaldiMox, né? Isso. Só que como eu vou agrupando todos os pontos, por exemplo, vamos dizer que esse cubo aqui fica só 4 pontos. Cada vez que eu vou movendo a câmera, eu vou colocando esses novos pontos e vou filtrando. Então, se tiver algum ponto, por exemplo, no momento que eu pegar com a câmera para lá, do objeto, tiver outra coisa aqui que está pegando junto, vai acabar sendo filtrado esse ponto lá do fundo. Porque o grupo de pontos aqui é o que vai ficar dentro desse vetor. Tá, mas essa filtragem tu faz pela posição absoluta do ponto, pela distância que ele está da câmera, alguma coisa assim? Isso, eu verifico a distância dos pontos. Os Tá. pontos mais próximos. Mas se tiver alguma parte que esteja próxima do objeto, aí tu não vai conseguir diferenciar, quer dizer, alguma parte de fundo. Porque, por exemplo, tu pode ter uma parte da mesa que está aparecendo e que vai estar dentro da bounding box e vai estar próxima do objeto. Sim, aí atribuo, se estiver próximo desse grupo de pontos que está do centroide do objeto, aí ele vai continuar, né? Tá. Não vai ser, diretamente, se estiver bem próximo, realmente, do objeto, ele vai ser integrado como se fosse parte do objeto. Tá. Eu fiquei curioso em relação a isso, né? Porque, claro, não sei se isso vai chegar a gerar um problema para ti, né? Mas, por exemplo, pode ter, dependendo do ponto de vista da câmera, ela pode pegar partes do entorno ali que estão próximas do objeto, que vão estar visíveis ou não, de acordo com um ponto de vista, né? Talvez uma possibilidade, mas claro, aí já é outra, uma coisa bem diferente. Tu poderia, por exemplo, fazer a segmentação do objeto dentro dessa BaldiMox, né? Aí realmente, aí tu tá pegando pixel a pixel aqueles objetos, aquela área da imagem que é de fato parte do objeto, né? E aí, seria uma forma de fazer essa filtragem, por exemplo, ao invés da distância, né? Claro que aí é um processo mais custoso nesse caso. Sim. Tá. Outra coisa que eu fiquei curioso é o seguinte: o YOLO ele faz o rastreamento, né? Ele faz o tracking, né? Sim, ele acaba só detectando ali, né, no caso. O tracking do objeto eu acabo fazendo com o identificador, mas só para diferenciar um objeto do outro, caso tenha a mesma classe, né?
Por exemplo, na hora que a gente vai remover um objeto, eu verifico se o antigo, por exemplo, se o antigo objeto é o mesmo nome, né, mas o ID é menor, quer dizer que ele é antigo, né? Então, aí eu removo esse pelo antigo, caso tenha uma duplicata de objetos ali bem próximo um do outro. Tá, mas o Iolo, dentro das funcionalidades dele, que vai além da detecção frame a frame, ele não tem essa funcionalidade de fazer rastreamento? Acho que até tem, mas o que eu usei direto no C++, eu só usei a parte de detecção. Eu até tentei isso aí, a parte de tracking, eu pensei em fazer realmente, né, tracking do pixel ali, né, até para otimizar Eu fiquei curioso. Claro, eu vi essa tua rotina de remoção e atualização e criação de objetos, né? E aí eu fiquei curioso, tá, mas por que ele não usou a funcionalidade do próprio Iolo para fazer o rastreamento, né? Eu acho que daria para tu fazer essa parte de rastreamento direto no Iolo, e aí ele faria esse gerenciamento para ti, no caso, o rastreamento de múltiplos objetos, né? Da manutenção desses objetos ao longo dos frames, e tu te preocuparia só com a parte de fazer a associação das key points com aqueles objetos que estavam sendo rastreados ao longo do tempo. Né? Talvez fosse o caso de dar uma investigada nessa funcionalidade, eu não sei. Claro que o Iolo, ele foi... uma série de funcionalidades foram sendo adicionadas às versões iniciais, né? Inicialmente era simplesmente detecção frame a frame de objetos, né? Mas até, hoje em dia, até essas versões mais atuais, 9, 8, se eu não me engano, até segmentação eles fazem, né? Junto com a detecção, né? Então, talvez fosse o caso de tu investigar a possibilidade de usar isso. Claro que agora tu acabou já fazendo essa parte, né? Mas eu, de qualquer forma, fiquei curioso. Mas tu não tem certeza se a versão 5 tem essa funcionalidade ou não. Olha, eu acho que o 5, eu não sei se tem. O 8 eu tinha visto que tinha, eu cheguei a testar com o 8 também. Tá? Ou talvez essa Nano que vocês usaram não tem, de repente. Isso, não, eu não sei, não sei se é por causa do modelo, né, o modelo mais reduzido, mas porque eu até pesquisei sobre o tracking, no caso, ele seria do quadro da imagem, né? Por exemplo, aqui, no momento que eu identifiquei esse cubo aqui, ID 1, tá? Aí, no momento que eu tiro a câmera do cubo, no momento que eu detectar de novo, ele talvez não seja o 1, talvez seja o 2. Mas é isso que eu estou dizendo, eu acho que tem versões, pelo menos as mais atuais, que fazem esse gerenciamento, mas eu não tenho certeza, posso estar enganado. Eu queria saber, por isso que eu te perguntei se tu tinha te certificado se o Iolo tinha essa funcionalidade ou não, entendeu? Sim. Eu até pensei, tem uma rede neural, essa é a mesa que eles falam, né? Que aí detecta, na verdade, claro, é uma rede duplicada, e aí, no momento que coloca uma imagem, eu consigo saber se aquela imagem realmente é aquela imagem durante todo o frame, né? Mesmo que saia fora da tela, da captura da tela. Isso. Não, mas tranquilo, aí depois tu dá uma olhada nisso aí, né? Sim, com certeza. Ver se já tem isso pronto daqui a pouco. Tá. Outra coisa que eu fiquei na dúvida é em relação aos testes ali, tá? As distâncias, tu usaste as distâncias relativas entre os objetos e a câmera, é isso? Isso. Para fazer... No caso eu converti com um marcador, eu fiz a distância absoluta do marcador, que no caso o meu marcador era 6 centímetros, né, nos lados aqui, e aí eu peguei a distância absoluta, que eu sei que é 6 centímetros, e fiz basicamente como eu fiz com o bounding box do Iolo, só que eu consigo extrair lá com o OpenCV os pontos da imagem, né, relacionados ao marcador. Então, eu pego esse ponto e faço um raio aqui na volta de cada um dos pontos, né, porque
não vai bater sempre, nunca vai bater sempre com o ponto exato do marcador em relação aos pontos do Orbislan, né, dos feature points do Orbislan. Então, aí acaba que eu não consigo detectar o ponto. Então, eu faço um raio pequeno aqui para poder detectar um ponto 3D relacionado ao marcador. Aí, no momento que eu tenho esse ponto, eu faço, então, a distância total, que é a absoluta, né, do marcador física, distância física, pela distância relativa do ponto A e do ponto B. E aí, como eu tinha mostrado aqui na apresentação, o que acontece? Se eu colocar a câmera um pouco inclinada, aí já dá variação nessa estimativa do fator de escala. E aí eu pensei nessa ideia de fazer com 2, assim, né? E aí acumular 100, né? Porque como o Orbislan está sempre atualizando, eu falei, vou colocar mais valores, né? E depois vou filtrar eles fazendo a média e a moda de cada um deles. Tá. Não, essa parte eu entendi, mas assim, no final das contas, quando tu faz ali tu usa o ground truth e faz a estimativa de distância, tu está fazendo a estimativa de distância entre o objeto e a câmera, é isso? Isso. Tá, não é a distância. Não é a distância. Tá, mas essa tua câmera, ela não está se movendo? Sim. Então, o que eu faço? Eu peguei todo o frame do vídeo, e aí eu setei os frames que vão estar no centro. Aí eu peguei o frame inicial do centro, o frame final, tá? E aí eu criei tipo como se fossem uns marcadores ali dentro para saber, vai começar a câmera central, vai terminar a câmera central. Então, dentro desses quadros, eu faço uma média acumulada ali, né, quando está rodando o algoritmo, e eu capturo a média de cada um dos objetos. E aí depois eu entrego para o teste final, né? Vai ter, teste 1, na câmera central foi tanto para aquele objeto. Aí para a câmera esquerda foi tanto para o outro objeto, e assim por diante. Eu acumulo isso em 10 testes totais, né? Eu executo o algoritmo 10 vezes. Mas e como é que tu calcula o ground truth para isso aí? Não, o ground truth eu peguei e medi mesmo aqui na minha mesa em relação à posição da câmera. Tá, peguei então uma fita métrica e medi. tu tem uma posição, tu move a câmera, mas tu coloca ela numa posição já pré-estabelecida, a partir da qual tu mediu a distância entre essa posição e cada um dos objetos, é isso? Isso, exatamente. Tá. E aí, quando tu move a câmera, tu bota ela de uma posição pré-estabelecida para outra, é isso? Isso, exato. Tá. E aí, as estimativas feitas naquela posição, tu calcula a média delas, o desvio padrão, e aí compara com a distância que tu tinha medido. Isso, fisicamente. Ali, fisicamente, tá. Não, agora eu entendi. Tá. E aí, no caso aqui... Eu estava vendo tu mexer a câmera de um lado para o outro, e eu disse assim, mas de onde que ele está tirando esse ground truth aí, né? Sim. Aí agora esclareceu melhor, tá. Tá. Uma outra coisa que, em relação aos testes, né, depois eu vou rodar ali o teu videozinho do YouTube para escutar, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa, eu não me lembro se a gente falou disso no PG1 ou não, né? Eu acho que uma coisa que teria sido bem legal, e me parece que tu teria condições de ter feito, porque tu já está com o sistema pronto, né, praticamente. Às vezes não dá tempo porque as coisas não ficam prontas o suficiente, né? Sim. Não é viável. Mas uma coisa que poderia ter feito era colocado uma pessoa, né? E aí colocado uma mesa, por exemplo, e um objeto naquela mesa, né, dentro do campo de visão da câmera. E aí a pessoa com os olhos vendados pedir para ela tentar encontrar o objeto na mesa a partir da indicação do auditiva, entendeu? Sim. Então, eu não me realmente lembro não deu tempo aí de fazer. Mas a gente chegou a falar disso no PG1, não me lembro. Sim, falamos. Ah, sim. tá. Porque assim, esses testes com
esses testes com o usuário, né, eles são válidos mesmo que se tenha um número pequeno de testes, né, porque a gente sabe a dificuldade de testes envolvendo pessoas, ou até tu mesmo e o Malheiros poderiam ter feito os dois aí, esse testezinho, só, talvez nem teste, né, mas uma demonstração, né, quer dizer, Sim. bom, vou te colocar aqui e a partir vou colocar a caneca aqui numa posição aleatória na mesa, vamos ver se tu consegue pegar ela a partir da indicação do áudio, né? Sim. Então, claro, não deu tempo agora, mas isso é um teste que ele seria interessante, assim, de fazer, sei lá, daqui a pouco pegar meia dúzia de pessoas, fazer uma bateria ali de sei lá, 5, 10 tentativas para cada uma, né? E fazer uma média aí, qual é a taxa de acerto aí a partir desse grupo de pessoas, a partir da indicação sonora, né? E é uma coisa que, assim, relativamente simples, assim, e que para uma publicação, uma coisa assim, seria interessante, porque já demonstra uma viabilidade da ideia, né? Apesar de ser ainda um protótipo e ter uma série de melhorias que podem ser feitas, mas acho que seria interessante para tu demonstrar que as pessoas conseguem encontrar o objeto a partir dessa indicação, né? Ou não, também, né? Claro que se não der certo, aí talvez tenha que voltar para o desenvolvimento para melhorar alguma coisa, né? Mas, por exemplo, 90% das tentativas, 80% das tentativas, a pessoa conseguiu encontrar o objeto, entendeu? Ou conseguiu chegar a uma distância de 5 centímetros do objeto, de 10 centímetros do objeto. Tá, é uma prova de conceito, digamos assim, né? Sim. Que tem uma viabilidade dessa ideia aí. Então, a ideia agora, mais para o fim, seria pegar essa medida, né, absoluta e transformar ela em áudio espacializado junto e emitir, por exemplo, o objeto tal a tantos centímetros, junto com, talvez, sei lá, o BIP ou uma coisa do tipo, só para não ficar confiando apenas no áudio, e sim também dar uma estimativa de distância para a pessoa, assim. Dependendo, claro, se for, sei lá, tantos centímetros, tá um braço de distância, assim, sei lá, algo do tipo, assim, para a pessoa ficar mais fácil de entender do que falar apenas em centímetros. Assim. Só que aí também não deu tempo de fazer essa parte. Mas eu acho que, de qualquer forma, Fábio, eu acho que o trabalho tá muito bom, eu acho que é um tema bem interessante, né? Tu uniu aí uma série de coisas que são diferentes, né? Então, tu fez essa questão tu usou o Iolo, tu usou a questão da localização 3D, né? Do SLAM, a questão também do rastreamento, né? E do áudio 3D. Então, tem uma série de elementos aí que eles estão sendo usados em conjunto e acho que ficou bem interessante aí. Tu teve resultados práticos, né? Então, acho que o trabalho tá muito bom. Tá? Então, eu queria te parabenizar o Marcelo também. Muito obrigado. Eram essas os meus comentários. Muito obrigado, professor Gilben, pela avaliação e pela atenção e pela paciência também. Tranquilo. Perfeito, senhores. Agradeço novamente a contribuição da banca, né, a disponibilidade, a contribuição para ler e dar várias informações adicionais sobre o trabalho do Fábio, né? Se tiver alguma coisa escrita ou alguma anotação, podem mandar para a gente também, tá? E acho que antes da gente concluir para deliberar, né, a gente tem que dar uma nota agora para o Fábio, eu queria, inclusive, comentar rapidamente, né, como é que foi esse processo de orientação do Fábio, né? Foi muito tranquilo, né? O Fábio sempre muito autônomo, muito proativo,
né, e até do ponto de vista de orientador é uma maravilha. Não, seria legal se a gente criasse um ground truth com alguns vídeos, mas se der tempo, a pessoa já fez, né, nessa linha, né, então foi muito tranquilo a própria ideia de escrever o texto em inglês, né, foi um processo de descoberta também, né, a gente foi caminhando por vários caminhos, mas o Fábio foi indo atrás, né, a questão técnica excelente, depois a gente foi atrás de bibliografia, a gente tentou validar um pouquinho com o estado da arte, né, mas queria aqui deixar o agradecimento desse período de orientação, foi um prazer para mim, foi muito tranquilo, né? E mérito todo do Fábio, da dedicação, do cuidado e do capricho nas coisas que ele faz, tá? Então, obrigado, Fábio. Tá? Eu também queria agradecer ao senhor pela dedicação em me orientar aí. Opa, Foi um prazer. Muito perfeito, obrigado. foi bem legal.